Olá, peregrinos! Hoje eu e a minha esposa aqui no nosso devocional estamos meditando sobre o perdão, né? Então a palavra que nós vamos meditar hoje, que eu quero ler, está lá em Mateus 18, a partir do versículo 23. É a parábola, é uma passagem bem conhecida, a parábola do credor incompassivo. Amém? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Amém. Em certo momento, Pedro também perguntou para Jesus, né? Lá em Mateus 18, 21, essa parábola aqui Jesus conta acerca do credor incompassivo, né? O rei ali, por exemplo, é como se fosse Deus. Então a gente tem uma dívida impagável, né? A gente tem uma dívida impagável. E Jesus veio e pagou essa dívida na cruz, né? E a gente, através do arrependimento, por isso a gente vai, através do arrependimento, através do convencimento que o Espírito traz no nosso coração, se arrepende dos pecados, enxerga a nossa imundície, entende o plano de salvação e pede perdão sincero para Deus, através de um arrependimento sincero, né? E isso nos é perdoado. A nossa dívida é muito alta e ela é perdoada através do arrependimento, né? E esse Senhor, que é Deus, Ele nos perdoa. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que nos ofendem na nossa caminhada, né? Tanto antes quanto depois da conversão. As pessoas do mundo que nos ofendem, que nos causam dano, alguma coisa. E aí, então, Pedro pergunta lá em Mateus 18, versículo 21, ele pergunta assim: Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus Cristo estava dizendo assim, ó, tu vai ter que perdoar sempre. Porque não importa quantas vezes tu perdoar o teu irmão, tu nunca vai perdoar o suficiente e nunca vai ser comparado ao que foi perdoado na tua vida. Por melhor que tu acha que tu é, por mais justo que tu pense que tu é, a tua dívida era impagável. E Jesus pagou a tua dívida. Então, nós fomos perdoados de uma dívida tão alta. Então, assim, ó, eu entendo que muitas vezes não perdoar as pessoas, ficar retendo perdão, além de nos fazer mal só para nós, também é uma falta de compreensão do perdão de Deus. Então, quando a gente é incapaz de perdoar alguém, é porque a gente não entendeu ainda o perdão de Deus. Então, consequentemente, a gente não entendeu o plano de salvação e, consequentemente, a gente não sentiu o perdão de Deus na nossa vida. Se a gente é incapaz de perdoar um irmão, de ser movido por íntima compaixão e perdoar o irmão, mesmo ele tendo nos ofendido, não importa a falta que ele tenha feito, nada é comparado ao perdão que foi nos dado, porque a gente merecia a cruz e Jesus foi lá e pagou os nossos pecados. Então Jesus pagou essa dívida, o Senhor pagou a nossa dívida, e agora a gente não consegue perdoar qualquer coisinha, a gente fica beijo para lá, beijo para cá. Isso é uma incompreensão do perdão de Deus. Isso é negar Jesus. Isso é negar o sacrifício de Jesus na cruz.
Quando a gente não perdoa, além de nos fazer mal, é um veneno que a gente toma querendo matar o outro. Quando a gente não perdoa alguém. Porque às vezes a pessoa te fez uma ofensa e ela segue a vida e... né? Nada... segue a vida, para ela tá tudo bem. E tu aqui sem perdoar, te consumindo, né? Sempre pensando naquilo, carregando esse fardo. Então Jesus nos instrui a largar esses fardos pesados, né? Aos pés da cruz. E... por incrível que pareça, a psicologia, né, hoje explica, né, que o perdão ele faz mais efeito positivo para quem perdoa do que para quem é perdoado, no sentido humano, né? No nosso caso, sentir o perdão de Deus na nossa vida é restaurador, porque até então a gente muitas vezes não se sente merecedor de Deus, por isso a gente talvez inconscientemente faça tanta coisa contra nós mesmos, né, durante a vida. Mas quando a gente entende que Deus é poderoso para perdoar qualquer pecado, Ele perdoa a nossa dívida impagável, a gente também tem que compreender e estar pronto para perdoar o que quer que tenha sido feito para nós, tanto no passado quanto depois da conversão. Não importa os traumas. O perdão de Deus sobre a nossa vida tem o poder de restaurar o ser humano dos seus traumas mais íntimos, seja com mãe, com pai, com infância, aquelas coisas todas que estão guardadas nas nossas prateleiras emocionais e psicológicas, a gente consegue trazer à tona aquilo e tratar, e a gente então verdadeiramente é liberto, né? Porque se vocês conversarem com qualquer psicólogo, quando eles fazem a psicanálise, né, quando eles fazem o método da psicanálise, eles trazem à tona os traumas para poder tratar. E eles dizem, muitos psicólogos, eles dizem que eles só conseguem tratar quando as pessoas expõem, quando elas botam para fora isso. Então, como é importante a gente confessar os nossos pecados para Deus, as coisas que estão nos incomodando, para que Ele possa perdoar e para que a gente sinta o perdão. Ah, mas Deus conhece tudo no meu coração, não preciso falar. Não, Ele conhece, mas a palavra instrui a falar. E por que será que Ele instrui a falar? Porque isso precisa surtir efeito na nossa vida. E a psicologia já explica isso. Porque muitas vezes a gente está se remoendo, a gente às vezes precisa até confessar para alguém. É por isso que a palavra nos instrui a confessar uns aos outros. Porque às vezes falar só para Deus não está surtindo o efeito. Deveria, mas às vezes não surte efeito. Então tu precisa procurar algum irmão de confiança e confessar aquilo que está te incomodando. E aí tu te liberta. Comigo já funcionou assim várias vezes. Eu tive que lançar mão de algum irmão para me ajudar em certas questões da minha vida. E é libertador. E a palavra mesmo diz que se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa libertação é do pecado. Então tu confessas, à medida que tu vai tomando conhecimento das coisas que tu fez na tua vida, que tu vai tomando conhecimento e que o Espírito Santo vai te convencendo do juízo e do pecado, tu vai confessando e tu vai sentindo o perdão de Deus na tua vida. E da mesma forma tu te torna apto para perdoar. E tu tá entendendo? Então não perdoar é uma falta de entendimento acerca do plano de salvação de Jesus Cristo na nossa vida. Nada mais do que isso. Então é importante o quanto antes, como cristãos, né? E isso vale para qualquer pessoa. Mas como cristãos, Jesus nos instrui, né? E é uma das coisas que não tem perdão. Por exemplo, a palavra diz que se tu não perdoar, tu também não será perdoado, né? E aqui Jesus diz na parábola, né? Lá em 18:34. E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores. É condenação. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A apostasia também é uma coisa que não tem volta. E não perdoar. Você vai estar só se enganando se você não perdoa as pessoas. Você vai estar fazendo mal a si mesmo quando você não perdoa. Não importa o que a pessoa tenha feito. Te liberta e libera essa pessoa da tua vida. Perdoar a pessoa não significa que tu tenha que trazer ela de volta para perto de ti. Não é isso. O perdão não significa que você tenha que ter o mesmo convívio de antes. O perdão significa só liberar o teu coração de algo ruim que está lhe consumindo. Amém?